Fala galerinha, tudo bom? Tudo beleza com vocês? Sejam bem-vindos ao canal ConectaBio. Eu sou a professora Tatiane Mota e neste momento nós vamos resolver a questão de número 114 do Enem 2022 da prova azul. Bom galera, essa é uma questão que fala sobre transporte de membrana, mais especificamente sobre transporte passivo. E se a gente for especificar mais, estamos falando neste caso de osmose. Então vamos para o enunciado da questão. As células da epiderme da folha da Tradescantia pálida purpúrea, uma herbácea popularmente conhecida como Trapoeraba roxa, contém um vacúolo onde se encontra um pigmento que dá a coloração arroxeada a esse tecido. O vacúolo é uma das organelas presentes nas células vegetais que tem, dentre outras funções, armazenar água. Tudo bem? Em um experimento, um corte da epiderme de uma folha da Trapoeraba roxa foi imerso em ambiente hipotônico, foi inserido, colocado em ambiente hipotônico. Hipotônico é um ambiente onde há uma menor concentração de soluto e uma maior concentração de solvente. Toda vez que a gente pensar nesse prefixo hipo e hiper, a gente tem que pensar no soluto. Então, hipo é um prefixo para pouco e hiper é um prefixo que indica muito. Então, meio hipotônico, pouco soluto, muito solvente. E quando a gente fala de osmose, a gente está falando do solvente, o solvente é a água. E hipertônico é um meio, é um ambiente onde há uma concentração maior de soluto e uma concentração menor de solvente. E a osmose, gente, só adiantando aqui para vocês, é um processo em que há o transporte de solvente, esse solvente no caso é a água, de um meio hipotônico, ou seja, um meio em que a água está mais concentrada, eu tenho menos soluto, hipo, menos, para um meio hipertônico, onde a água está menos concentrada e eu tenho mais soluto. Tudo bem? Então, esse é o conceito de osmose. Então, a água sai de um meio onde ela está mais concentrada, que é o meio hipotônico, para o meio onde ela está menos concentrada, que é o meio hipertônico. Tudo bem? Então, foi imerso em ambiente hipotônico e logo em seguida foi colocado em uma lâmina e observado em microscópio óptico. Durante a observação desse corte, ou seja, do corte da epiderme dessa planta, foi possível identificar o A. Bom, gente, quando a gente fala de transporte na célula, a gente tem basicamente dois tipos de transporte, que é o transporte através da membrana e o transporte em bloco. Nesse caso da questão, a gente está falando de transporte através da membrana. E esse também é subdividido em dois tipos. O transporte ativo e o transporte passivo. O transporte ativo é aquele que ocorre com gasto de energia, ou seja, com gasto de ATP, e ocorre contra o gradiente de concentração. O que isso quer dizer? Ele ocorre de um meio menos concentrado para um meio mais concentrado. Logo, precisa gastar energia para que esse transporte possa acontecer. Diferentemente, já no transporte passivo, esse tipo de transporte ocorre sem gasto de energia e ocorre a favor do gradiente de concentração, ou seja, de um meio mais concentrado para um meio menos concentrado. Sendo que o transporte passivo, ele ainda pode ser subdividido em dois tipos, que é a difusão simples e a difusão facilitada. E qual a diferença entre as duas? Na difusão simples, as substâncias, elas passam através da membrana, geralmente são pequenas substâncias, substâncias hidrofóbicas, gases como oxigênio, gás carbônico, passam por entre a membrana, por entre os fosfolipídios de membrana, sem necessitar de transportadores, de carreadores. Já na difusão facilitada, como o próprio nome já diz, essa difusão é facilitada por algo. Por quem? Por carreadores, por proteínas presentes na bicamada lipídica
que irão facilitar a entrada dessa substância na célula ou a saída dessa substância da célula para o meio. Tudo bem? Então, esses basicamente são os tipos de transporte que ocorrem através da membrana. O transporte em bloco, que eu falei para vocês, ele é dividido em endocitose e exocitose. Só a nível de conhecimento mesmo para vocês, tudo bem? E aqui na questão, o que está sendo colocado para a gente? A gente tem um recipiente contendo uma solução hipotônica, tá? Hipotônica. Então, hipotônica tem pouco soluto e muito solvente. Ou seja, essa solução ela é rica, concentrada em grande quantidade de água. E a célula, se eu tenho uma solução hipotônica, isso quer dizer que o meu corte, contendo as células vegetais da epiderme, ela está hipertônica, ou seja, apresenta uma grande quantidade de soluto e uma pouca quantidade de solvente. Logo, a osmose, qual é o processo que ocorre na osmose? O transporte, o direcionamento da água de um meio hipotônico para o meio hipertônico. Consequentemente, esta célula vai ganhar água. Então, a água vai se direcionar para o interior da célula, certo? Então, a água vai entrar na célula. Só não vamos esquecer de uma característica que a célula vegetal tem, que essa célula ela tem um revestimento externo por parede celular, que envolve toda a membrana citoplasmática dessa célula. E no interior dessa célula, dentre outras organelas, a gente tem um vacúolo, tá? Esse vacúolo que tem ali um pigmento. A questão diz que esse vacúolo tem um pigmento. E que a parede celular, ela é permeável. Ela é rígida, porém ela é permeável. A água consegue entrar através dela, certo? Então, a água vai começar a entrar nessa célula. O que vai acontecer com a célula? Ela vai começar a inchar, certo? A água vai entrando e vai entrando consequentemente onde, gente? No interior do vacúolo. E aquele pigmento que estava ali dentro do vacúolo, que estava concentrado, a água vai começar a entrar e vai começar a diluir esse pigmento ali dentro, certo? E é esse pigmento que dá a cor para a folha dessas plantas. Tudo bem? Porém, gente, como a parede celular, tanto dos vegetais, quanto de bactérias, quanto de fungos, essa parede é resistente. Logo, a parede celular que ela não vai deixar com que a célula, ao ganhar água, possa se romper. Tudo bem? Ela vai se tornar inchada, né? A gente chama de túrgida, que inclusive é a condição normal nas células vegetais. Então, a célula vegetal em condição hipotônica, ela não irá estourar, certo? Então, acredito que agora ficou bem mais fácil para que a gente possa analisar as alternativas. Durante a observação desse corte, foi possível identificar a alternativa A, acúmulo do solvente com fragmentação da organela? Não. O que a gente viu, gente? Que a célula vegetal, ela tem a parede celular. E essa parede celular vai dar suporte mecânico para que essa célula não venha estourar. Essa parede celular irá suportar a pressão osmótica, que é a pressão que a água faz ao entrar nessa célula. Então, nem a célula irá se romper e nem as suas organelas, tudo bem? Então, não pode ser a alternativa A. A alternativa B, o rompimento da membrana celular com liberação do citosol? Não. Vamos utilizar o mesmo raciocínio da alternativa A. A água entra por osmose, porém nem a célula nem suas organelas irão se romper. Tudo bem? Então a alternativa B também está errada. A membrana não irá se romper. A alternativa C. O aumento do vacúolo com diluição do pigmento no seu interior. Perfeito, com certeza. Quando essa água começa a se direcionar para dentro da célula, ela entra na célula e passa a entrar também na organela responsável pelo seu armazenamento, como, por exemplo, o vacúolo. Como esse vacúolo ele está cheio de pigmento no seu interior, quando a água vai entrando, esse pigmento vai ficando mais
diluído. Então, a alternativa C é a nossa alternativa correta. C de conectabil. Mas vamos continuar analisando as outras alternativas para que a gente possa identificar o erro delas. A alternativa D. Quebra da parede celular com extravasamento do pigmento? Não, a gente já viu que nas células vegetais, quando em processo osmótico, a parede celular não se rompe. Tudo bem? Então não pode romper a parede celular, consequentemente não vai extravasar esse pigmento, certo? A alternativa é murchamento da célula com expulsão do pigmento do vacúolo? Não. Como é um processo osmótico e a célula foi inserida no meio hipotônico, a água não vai sair da célula. Então a célula não vai murchar, a água vai entrar na célula. Se essa célula fosse inserida em um meio hipertônico, aqui é hipotônico, tá? Hipotônico, se ela fosse inserida no meio hipertônico, isso quer dizer que é um meio em que nós temos uma menor concentração de água e uma maior concentração de soluto, a célula seria o meio hipotônico. Logo, a célula iria perder água. E aí a célula iria murchar. E nas células vegetais, a gente diz que a célula ela está em plasmólise, ela está plasmolizada. Tudo bem? Porque ela começou a murchar e ficou apenas com alguns pontos da sua membrana fixados na parede celular. Tudo bem? Então, a nossa alternativa correta, sem sombra de dúvidas, é a alternativa C de conectabil. Então, galera, se vocês gostaram dessa resolução, se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de deixar o like de vocês. Se ainda não são inscritos no canal, inscrevam-se no canal, ativem o sininho para que vocês possam receber as notificações de quando eu postar um novo vídeo. E se puderem, se quiserem me ajudar, compartilhe esse vídeo e outros vídeos que a gente tem aqui no canal com os amigos de vocês, para que eu possa continuar gravando cada vez mais e mais vídeos para ajudá-los a conquistar a tão sonhada vaga no vestibular. Certo, gente? Então, tchau, tchau e até o próximo vídeo.